Olá, meus amigos, tudo na benção? Vamos a mais um estudo acerca do pecado. Estamos tratando com uma série sobre a doutrina do pecado. E hoje eu quero trazer aqui um áudio sobre o efeito universal do pecado. Vamos ver até onde o pecado teve o poder de alcançar, né? Até onde ele atingiu. O pecado de Adão teve, irmãos, um poder universal. Ele atingiu toda a humanidade e ele atingiu toda a criação. O mundo vive um colapso devido ao pecado de Adão. A atmosfera sofreu, os animais sofreram, as plantas, as águas, foi atingido pelo pecado de Adão. Toda a criação foi afetada pelo pecado. A imposição da culpa sobre todos os seres humanos, inclusive todos os seres humanos, tudo foi atingido pelo pecado, inclusive todos os homens, porque todos nós estávamos em Adão quando ele pecou. Portanto, ele poderia gerar somente filhos do pecado, nosso cabeça e representante. É o que fez, foi transmitido para todos que eram apresentados por ele. Romanos, capítulo de número 5, e o versículo 12, vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado na morte, assim também a morte passou a todos. Todos pecaram. Todos pecamos na pessoa de Adão. Adão era o nosso representante. E como nosso representante, o pecado atingiu a todos nós sem exceção. Assim como suas bênçãos teriam sido transmitidas para toda a humanidade se ele não tivesse pecado, da mesma forma os efeitos da maldição foram transmitidos para todos por causa do pecado. Mas os homens não são responsáveis pessoalmente pelo pecado de Adão, mas por escolher permanecer no pecado, seguindo o caminho dele. Então, todos nós nos tornamos culpados, não unicamente por herdarmos isso dele, não, mas por escolhermos continuar vivendo nas suas práticas. Nós trazemos sobre nós esta consequência mediante a escolha que nós fazemos em permanecer como exemplos ou modelos de Adão em relação à desobediência a Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 3, e no versículo de número 16, texto áureo. Esse texto aqui é o texto áureo da Bíblia Sagrada. João 3,16, que nos diz assim, quero lê-lo para os irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós podemos encontrar a solução para esse problema chamado pecado. É largarmos as práticas semelhantes à de Adão e vivermos em novidade de vida, porque Deus nos deu o seu Filho para ser salvos por ele. Cada um pode renunciar ao pecado. Todos nós podemos renunciar ao pecado e libertar-se de seu domínio e maldição ao aceitar a Jesus
como Salvador pessoal e ao se consagrar à obediência a Deus. Romanos capítulo 6. Não vou ler ele todo, mas só para que nós possamos entender aquilo que Deus ele está falando conosco aqui nessa hora. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também à semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. A única maneira de nos voltarmos para Deus é o velho homem morrer e não ser mais escravo e renascer livre para obedecer àquele que foi dado como único caminho para que o poder do pecado fosse aniquilado de nossas vidas. Então, que possamos compreender que o pecado é um problema universal. Atacou a criação e o homem de uma maneira total. Todos foram influenciados por este mal. Mas Cristo Jesus, ele quer transformar-nos através da sua morte em criaturas regeneradas e prontas para obedecer a Deus em espírito e em verdade. Enquanto andarmos segundo Adão andou, somos escravos do pecado. Ali no texto de Romanos 6, quando morrermos, formos crucificados e ressuscitarmos com Cristo, o pecado perde o poder na nossa vida. E deste momento em diante, nos tornamos filhos de Deus. Que Deus abençoe os irmãos, fique ligado, porque ainda há mais áudios acerca da doutrina do pecado. Deus vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.